Não titubeou, meu Pai, quando foi chamada para trazer a tua palavra, Senhor. Não vou pedir que ela diminua, porque ela já faz isso, Senhor. Porque, Senhor, a pequenininha, Senhor, da casa de Israel. Usa, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já colocou sobre o espírito e o coração da tua serva. Ah, Senhor, que ela não venha reter nada, mas que ela venha falar tudo aquilo que o Senhor já colocara sobre os lábios dela. Repreende toda a retaliação, meu Pai, sobre a vida da tua serva. Repreende, meu Pai, todo maligno que quiser se levantar contra a vida dela. Toma ela nas tuas mãos e cobre, meu Pai, com as tuas armaduras, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, que a tua igreja ouve. É que nós te pedimos e te agradecemos com a certeza da vitória. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. São da igreja, uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, é uma alegria muito grande estar aqui, por dois motivos. Motivo, porque estou na casa do meu pai. E segundo, porque hoje é aniversário da nossa irmã e caiu justamente dia de culto. Você tinha que adorar a Deus, fazer o que você sabe fazer. Não é isso? Todos nós somos obreiros do Senhor. E quando é nosso aniversário, que é justamente no dia de culto, o dia que nós dirigimos, é Deus que está presenteando a gente. Porque não tem presente melhor do que a gente estar na casa de Deus. Porque o presente humano é perecível, mas o presente espiritual, nós estamos servindo a Ele. Tenha certeza de uma coisa: Ele não vai deixar você de mão vazia hoje. O presente que a gente quer sempre, como ela falou, né? Às vezes é um abraço, às vezes é que alguém lembre do nosso dia. Mas Ele já disse que eu, por todavia, não me esquecerei de ti. A palavra diz isso. Quem da mãe, a sua mãe está ali. Se ela esqueceu do seu aniversário, Ele não esqueceu. Então, é gratidão a Deus por estar aqui, poder compartilhar, poder ser lembrada pela irmã. Ela, irmã, é meu aniversário. Eu falei assim, vou falar para o pastor. Mas eu sei que o pastor está em concordância, ele só não deixa em dia de culto. Ele já falou, dia de culto ele não libera ninguém. Mas eu acredito que até assim, se Deus tocasse no coração dele, Ele permitiria a gente estar aqui, glorificando o nome do Senhor. E o Senhor falou fortemente no meu coração uma palavra. Enquanto a irmã Elina estava falando aqui no finalzinho, disse assim, você está no negócio. E aí eu quero compartilhar logo com a igreja a palavra do Senhor, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é santo, Deus, a casa é sua, o Senhor tem liberdade. Mateus 7 e o verso 7, que diz o seguinte: quem puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz o seguinte: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Podeis assim estar glorificando o nome do Senhor, igreja. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele me deu essa palavra hoje pela madrugada. E eu entendi, eu anotei para eu não esquecer. E eu já tinha uma outra palavra que Ele
tinha me dado, mas eu acredito que seja para um outro lugar, uma outra oportunidade. E hoje Ele me deu essa palavra. E Ele disse exatamente ao meu coração: pedi, buscai e batei. E eu entendi, Senhor, o Senhor quer que através da nossa oração, e hoje foi falado 2 vezes por oração. Hoje o irmão falou que enquanto o Senhor incomoda aqueles irmãos para acordar na madrugada, para estar orando por vidas, isso é importante. Esse é o papel da igreja de Cristo. Não é só estar aqui sentado, ouvindo, recebendo, mas também ser atalaia do Senhor por vidas. Talvez vidas que a gente nem conhece. Como diversas vezes Deus já fez comigo, e eu acredito que já fez com muita gente. Vinha um nome assim aleatório na sua mente, e você orar por essa pessoa sem saber quem é essa pessoa, em qual lugar do planeta está essa pessoa. Mas porque Deus queria que você intercedesse por essa vida. E quando a gente faz isso, tenha certeza de uma coisa: tem alguém orando por você em algum lugar. Tem alguém orando pelos seus em algum lugar. Tem alguém lembrando, como a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembra de nós, mesmo que a gente sabe que Deus esquece. É o natural do homem a gente achar que o Senhor esquece de alguma coisa. Ele é muito mais do que qualquer coisa que a gente vinha pensar. E quando a irmã Elina falou a respeito disso, e no finalzinho ela falou alguma coisa relacionada à oração. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Ontem o pastor Tiago ministrou o 9º elo de uma campanha, 12 dias de oração. O nosso ministério também já teve essa campanha, que foram 12 semanas de oração para 12 meses de vitória. E muitas vezes a gente acaba a campanha e a gente esquece que a oração tem que ser constante. A oração tem que ser contínua. Um hábito de orar. Porque o cristão precisa entender que está no nosso DNA adorar. Mas orar é necessário. Por quê? Porque se fala, a chave da vitória é a oração. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina que orar é a primeira parte, e o buscar, e o bater, tudo está dentro do contexto. Então só orar e ficar sentado como meu filho está aqui com a mão no queixo, não vai adiantar muita coisa. Destrar o mecanismo, mas tem que ter uma ação além da oração. Tem que ter algo mais. Porque quando Ana só orava, movia alguma coisa. Mas quando ela teve uma atitude, que atitude foi? Moveu alguma coisa. Ela moveu de alguma forma. Talvez a atitude dela era uma e depois passou a ser outra. Quando a atitude dela era em prol de Penina, o Senhor achou que era uma afronta apenas. Mas quando ela disse: não, Deus, a minha oração é que o Senhor me dê para eu te devolver. E às vezes a gente acha que tem que também só fazer a oração de Ana, me dê para eu te dar. Não. Muitas vezes é uma postura diferente. Não é me dê para eu te dar, porque Deus não precisa que a gente ofereça nada a Ele. Mas às vezes a reverência que a gente precisa ter. Algo que o pastor Tiago e eu conversa muito é a respeito de princípios. Deus nunca vai quebrar princípios para te abençoar. Mas você precisa entender que há princípios dentro da palavra dele que é necessário ser obedecido. Aleluia! Porque se não obedecemos princípios, como queremos tanto de Deus? Eu falei algo na ministração que eu fiz um dia desse, que eu falei assim, ó: você quer ter de Deus, mas não quer ser de Deus. E é mais ou menos isso. Porque quando oramos, a gente quer algo do Senhor. Às vezes atenção, às vezes consolo, às vezes nada material, bens espirituais. Mas você não quer servi-lo como Ele quer que você sirva. Às vezes é na renúncia. E muitas vezes a gente acha que servir é só no templo. Às vezes é em oração. Você não precisa estar todos os dias no templo para orar. O trabalho do intercessor é o trabalho mais camuflado que existe. Você não precisa sair de casa. Você não precisa estar em um lugar específico para orar por alguém. Você intercede no ônibus, no supermercado, na fila do banco, na lotérica. O seu serviço de intercessor é constante, é contínuo. E quando o Senhor falou meu coração, eu entendi. O Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: ele ensina aos seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como eles deveriam orar. Mas o Senhor fala sobre algumas situações que eu vou citar aqui,
E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Sabe o que é que eu entendo quando o Senhor Jesus direciona os seus discípulos? Todos nós somos discípulos de Jesus. Quando Ele direciona aí, sabe o que Ele está dizendo? Olha, se você está pensando que você ora gritando, ou você procura a melhor cadeira, o melhor lugar, ou lá para frente, na frente da Roça da Sabina, e gritar e mostrar alguma coisa, ei, seu galardão já foi dado. O Senhor Jesus, Ele deixa os ensinamentos claros para a gente, mas muitas das vezes a gente quer ficar só naquela parte de bater e buscar e a gente esquece do contexto da palavra do Senhor, que Ele vem nos ensinando cada passinho que a gente tem que dar. E quando Ele fala isso, Ele está falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aos fariseus, que muitas vezes a gente quer colocar fariseus como são os líderes. A gente quer colocar líderes, sabe, liderança como fariseus, mas muitas vezes nós nos comportamos como tais. Porque às vezes, quando a gente fala em Mateus 6,6, a gente declara, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar isso, eu vou falar que essa pandemia foi a pandemia do Mateus 6,6, no oculto. Mas a palavra não é só ficar no oculto. A palavra diz que Deus vai recompensar em quê? Em público. Quantos você viram desse movimento do Mateus 6,6 sendo recompensado em público? Eu estou sendo sincera, eu não vi. E se tivesse, eu diria que eu vi. Não estou falando de que todos não fizeram, não. Mas muitos que levantaram a bandeira dizendo, eu não vou para a igreja, mas eu estou perseverando, falando. Mas Deus falou que em público Ele recompensaria. E a gente não vê essa recompensa, pastora. A gente não viu na caminhada, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí Jesus ainda vai ensinando mais. E orando, não useis de vós repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha como o Senhor fala. A oração não é uma reza. Não é algo que você tem que orar 10 tal, 1 tal, 5 tal. Não. A oração é algo que flui. Precisa fluir. Você não tem que pensar o que você vai orar. Você precisa deixar a oração fluir. Às vezes sim, algo que está te machucando tanto que você quer orar por algo, mas aquilo que te machuca não te permite orar. Então nesse momento você tem que se esvaziar daquilo que te aflige. E também é uma oração. Senhor, me ajuda a curar essa ferida. Me ajuda, você está pedindo em oração a Deus, porque quando a ferida for sarada, vai fluir todas as outras orações. Não tem como você fazer algo direcionado se tem lacunas na sua vida que precisa orar em prol daquilo para liberar outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você, não, mas eu tenho um propósito tal, aí tudo bem. Mas tem pessoas que oram só a mesma oração todos os dias. Não é a mesma petição, é a mesma oração. Porque petição a gente tem. E a gente tem que fazer que nem aquela viúva. Não que o Senhor Jesus seja aquele juiz iníquo, mas toda vez ela diz, Senhor, lembra da minha causa. Mas ora por outras coisas. Olha, Senhor, lembra da minha causa. Mas não é só aquela coisa mecânica. Vai se tornar mecânico que nem você mais vai ter prazer em orar por aquela causa. E vai se perder pelo caminho. Olha o que o Senhor diz mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês peçam. O Senhor Jesus vem falando em Mateus 6 como a gente tem que se comportar na oração. E lá em 7 ele já está dizendo, ore, buscai, batei, pedi. Mas antes a gente tem que saber de que forma a gente vai fazer essas coisas. Porque eu já falei também em outra ministração, o Senhor vai trazer nas lembranças, que a gente tem o hábito de dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas só que a palavra do Senhor disse, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, João 15,7, aí você pode pedir tudo que vai ser dado. Mas a gente esquece. A gente quer uma parte da palavra, não quer. Mas se a palavra completa a palavra, não tem como a gente querer pegar uma parte do versículo e o resto a gente jogar no lixo. Deus não quebra princípios para te abençoar.
Eu vou orar, eu tenho que orar, então eu vou ali em Mateus 6 e eu vou ver como é que eu tenho que me portar diante do Senhor. Ah, Deus, é assim. O Senhor está dizendo que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta, orar em secreto, que o Pai que está em secreto, Ele vai ver secretamente e Ele vai me recompensar. Entendi, então o Senhor vai me recompensar, né, Pai? Tá certo. Então eu vou começar a procurar ver o que é que está impedindo do Senhor fazer. Ah, missionária, mas você está falando que eu não posso orar na igreja? Não, pelo contrário. A palavra diz que aqui se chama casa de oração. Aqui é o lugar que temos que buscar sim fortalecimento no Senhor. Porque se fosse contrário, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Se fosse contrário, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não diria que a fé vem do ouvir. Ouvir o quê? O que a missionária está falando? Não, a palavra. Não é a minha filosofia que vai convencer vocês de coisa alguma. Pode até convencer. Pode até convencer. Mas o que vai fazer uma transformação em você é a palavra. Aleluia! O Senhor Deus disse que o que Ele vela que se cumpra não são as filosofias de missionária Rosana, é a palavra dele. Aleluia! É a palavra, não é a minha filosofia, nem a minha interpretação, nem a minha história. É a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor vai falando mais. E a partir do 9, o Senhor Jesus começa a ensinar a oração. Que a gente já conhece, que a gente ora. E desde pequenininho, eu acredito que todo mundo, quando era pequeno, até quando era católico, porque eu era católica, eu aprendi a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nos ensina muitas coisas, principalmente perdoar. Aleluia! Principalmente perdoar. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, aí mais e mais e mais. E aí a gente vai para o 7. Que aí, depois que o Senhor dá a direção, e aí vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala da importância da continuidade, de você estar ali, ó, sempre orando, sempre perseverando, sabendo como fazer, não sai depois das reflexões, não procurar os melhores lugares para orar, mas buscar o Senhor em secreto. Quando a gente tem esse mecanismo, a gente já sabe, ó, já sei o caminho que eu vou fazer. Eu já sei por onde é que eu vou. Ah, sim, eu estava orando assim, então eu tenho que fazer como Ana, agora mudar a posição da oração. Mudar o jeito de orar. Mudar como eu vou fazer. E aí a gente começa a entrar no que o Senhor fala em Mateus 7, verso 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, ele recebe. Agora pede como? Se é um pouquinho eu falei que muitas vezes a gente não recebe porque pediu mal. Agora quem disse a você e a mim que tudo que a gente pedir a Deus a gente vai receber como a gente quer? A Bíblia não vai falar isso. A Bíblia não vai falar que a gente vai receber do jeito que a gente quer. Porque o Senhor conhece as nossas verdadeiras necessidades. E até o que a gente acha que é necessário para a gente naquele momento, o Senhor sabe que vai esperar, que pode esperar mais um. A gente sabe que não é necessário como a gente pensa que é. Às vezes a gente acha, meu Deus, isso aí é a razão da minha vida. E Deus diz, isso não é a razão da sua vida. Então quando a gente vai para pedir, dá-se-vos-á, muitos querem entender esse pedir, dá-se-vos-á, que tudo que eu pedi vai me dar. E muitos ficam frustrados com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz isso e tem que ser como está aqui, não. Mas quando você interpreta à luz da palavra, você vai entender que você vai pedir, você vai insistir, mas só vai chegar no tempo do Senhor. Se o tempo do Senhor é agora, você toma posse agora e você vai receber agora. Mas se o tempo do Senhor não for agora, você tem que esperar. Vai esquecer? Não. Você vai insistir. Perseverar. Por isso que tem que pedir. Primeiro, para você pedir, peça. Peça. Por quê? Porque você está demonstrando interesse naquilo. Eu não posso te dar um padrão de como você vai pedir, porque cada um tem a sua maneira de pedir. Até a maneira de orar é diferente. Tem pessoas que gostam de orar de joelho. Tem pessoas que gostam de orar sentado. Tem pessoas que gostam de orar em pé. E tem pessoas que gostam de orar deitado.
Será que ele não vai receber as formas diferentes de oração? Gente, o que importa é aqui, ó. Aleluia. Se você e eu estão sendo verdadeiro com o Senhor. Não é a forma que você vai orar, porque eu aprendi que a oração que Deus ouve é só de joelho. E até isso ser quebrado dentro de mim foi difícil. Por quê? Porque eu achava que se eu orasse deitado, eu estava perdendo o respeito a Deus. Não é deitado na cama quando for dormir, não, porque senão vocês dormem, viu? Vocês não chegam em casa e dizem, a missionária disse que eu posso orar deitado, e esse orar deitado é orar. É deitado que eu falo que às vezes na igreja eu oro deitada, no altar, eu oro deitada, porque eu sei que ali eu não vou dormir. Mas sentado, de uma forma confortável. Porque quando você vai orar olhando o mar, você não vai orar de joelho o tempo inteiro. Às vezes você ora como sentado, contemplando a maravilha do Senhor, e ali você sente a presença dele, ali você contemplando aquele mar lindo. Às vezes não é o mar, às vezes você está num lugar assim, silencioso, e você está sentindo a presença de Deus, e você não está de joelho, ou você já ficou muito tempo de joelho, já ficou desconfortável. A gente tem que entender que a gente machucar o nosso corpo não vai mostrar que somos mais sãos. Machucar o nosso corpo, a gente só está fazendo coisa de tolo. Quando a gente está confortável, até a conexão acho que fica melhor. Então por isso que eu digo, não há regras para você orar. O que importa é a sua dedicação com o Senhor. Eu gosto muito de orar mais aqui do que aqui. E às vezes quando eu vou orar aqui, a minha oração é curta. Por quê? Porque eu estou tão acostumada a começar a orar aqui, que eu digo, tem certas batalhas que a gente tem que verbalizar. Tem que verbalizar. Mas eu estou tão acostumada a orar aqui, porque minha mãe tinha o costume dela dizer assim, ó, quando você vai falar com Deus, quer pedir alguma coisa a Ele, peça na mente, porque o diabo não ouve. Então eu cresci assim, então tudo que eu falava com Deus, eu estava aqui na mente. Depois que eu vim aprender que tem coisas que a gente tem que verbalizar. Verbalizar. Então nem sempre tem pessoas que querem repreender aqui na mente. Como é que você vai repreender o diabo na mente se ele não chega na sua mente? Você tem que verbalizar realmente. Você tem que declarar que ele não tem poder. Você tem que ter autoridade para falar. Então tem orações que você pode até apresentar a Deus aqui, algumas petições. Mas na hora da guerra você tem que falar. Você tem que dizer quem é o leão da tribo de Judá na sua vida. Declarar quem é Deus na sua vida. E crer realmente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fiz umas anotações pequenas porque eu sei que Deus sempre faz da forma dele, então por isso que eu nem fico muito preocupada. Mas eu anotei 3 coisinhas bem pequenininhas. Porque quando a gente ora, no caso um pedir, não é? O pedir, cada um tem a sua maneira de pedir. Cada um tem a sua forma de pedir. Mas a ação de buscar, todos precisam. Aí eu vou dizer assim, não, missionária, todo mundo do mesmo jeito, não. Mas quando fala buscar, é diferente de pedir. Por exemplo, você pede a água. Eu quero água. Eu quero água. Ela vai chegar até você. Se você pedir alguém, tudo bem. Mas na maioria das vezes a gente vai se deslocar para fazer algo. Você tem que praticar ação. A mesma coisa é a oração, igreja. É um mecanismo. O mecanismo precisa movimentar. Se você pedir, como eu falei, Brino está aqui parado na frente, eu estou dando um exemplo dele. Se ele quer algo que está aqui e eu estou ocupado, ele vai ter que sair de lá para pegar aqui. A mesma coisa nas regiões celestiais. Aleluia, papai. Tem coisas que alguém pode fazer por você, mas na maioria das vezes você vai ter que fazer sozinho. Ou com a ajuda de alguém, mas mesmo assim você vai ter que fazer. Até a oração. Quinta-feira eu vi a missionária falando que Deus levanta muitas pessoas para orar, porque às vezes tem um justo ali no meio daquele povo. Mas eu ainda acredito que não há só um justo, mas são vários justos que Deus ouve, não mais rápido. Mas Ele levanta assim guerreiros de oração quando a causa é necessária. Mas às vezes uma oração apenas chega até Deus e Deus resolve aquela situação. Então, muitas vezes a gente vai para muitas pessoas de uma forma desnecessária. Porque basta você crer, o pastor sempre fala isso, basta você acreditar e você orar.
Porque Deus... Agora, se você orar sem convicção, eu sinto muito. Você pode levantar um exército de oração. Se você não crê no que você está pedindo, o que vai adiantar? Se o benefício é para você. Então nós precisamos crer no que vamos pedir, crer no que vamos orar. E saber esperar. Por isso que eu batei. Quando a gente vai para a casa de alguém e não tem certeza que aquela pessoa está lá, a gente faz o quê? Bate a primeira, bate a segunda. Quando a pessoa não está ouvindo, a gente faz o quê? Oh! Não é assim? É ou não é? Às vezes grita uma, grita duas. No reino espiritual não é diferente, igreja. Não é diferente. Hoje a gente vê que os tempos estão ficando mais difíceis. E eu acho que a gente se fadiga mais nos nossos afazeres. Mas eu não falo afazeres físicos, até no nosso próprio cuidado com a obra de Deus. A gente se fadiga muito mais rápido. A gente sente o peso muito mais rápido. A gente sente a atmosfera mais difícil da gente conseguir movimentar quando era mais fácil. Hoje, depois dessa pandemia, a gente vê que estamos... não acredito que seja mais enfraquecido não, igreja. Eu acredito que as batalhas no reino espiritual estão maiores. E a gente está tendo que se dedicar mais. Mas muitos estamos agindo como antes. Muitos de nós estamos agindo como antes da pandemia. Só que a gente precisa entender que no reino espiritual essa pandemia abateu muitos guerreiros. Mas não quer dizer que tenha sido, não, o diabo levou, não. Eu creio que tudo foi permissão do Senhor. Chegou o momento do Senhor recolher cada um. Mas nós precisamos entender, Jesus já está chegando, igreja. E a gente ainda está, aquela oração de 1 minuto. É verdade, irmã. Eu convidei a igreja hoje, a campanha da Fé de Esté começa essa semana. O nosso líder, ele falou que ele vai fazer um preparatório de oração, só que na nossa congregação a campanha começa antes do preparatório. Eu convidei toda a igreja para estar em oração, estar em jejum, mas eu sinto em dizer que eu não posso ter certeza que todos estarão. Eu ainda disse, igreja, o Senhor quer fazer maravilha no meio da igreja. Pastor Tiago pregou ontem sobre Pedro. Pedro estava no cárcere, igreja. Tiago tinha sido morto. Pedro estava no cárcere, descansando, esperando talvez na hora dele. Ele já estava tranquilo. Ele sabia em quem ele confiava, ele sabia a obra que ele tinha com Deus. Mas havia uma igreja que orava. Muitas vezes sobrevém sobre nós, não estou falando liderança não, a igreja toda em geral, cargas desnecessárias. Porque se estivéssemos na posição de orar, todos os dias chegar todo mundo, 20 minutos, pastor, eu sempre me lembro do meu apóstolo falando, que no tempo dele, não que ele seja velho, mas que o pessoal ia para a igreja 1 hora, 2 horas antes de igreja. Eu não sou novinha, mas também não sou velhinha. Mas eu me lembro, a minha primeira igreja que eu tive contato foi a Igreja Universal, Primeiro Amor. Você sabe o que é Primeiro Amor? É chegar 2 horas antes do culto. Sabe onde eu congregava? Na catedral. Sabe onde eu morava? No Alto das Pombas. Eu saía direto do trabalho. Como eu tivesse, eu ia com fome, ia para a Universal. Eu saía do trabalho 5, a reunião era 7h30. Eu chegava lá 5h30, 5h40, dependendo do trânsito, e ficava até 7h30, fazendo o quê? De joelho, orando, lendo a Bíblia. E a igreja não ficava vazia não, porque era muita gente na igreja. Sabe o que é que eu fazia? O primeiro culto, 6 horas da manhã. Primeiro culto, agora eu não sei mais, porque já tem muitos anos que eu saí de lá. O primeiro culto de domingo era 6 horas da manhã. Sabe que horas eu saía de casa? 5 horas. Eu saía do Alto das Pombas de noite ainda. Ia até o ponto de ônibus no Campo Santo, ficar esperando o primeiro ônibus. Quando eu chegava no ponto, já tinha as senhorinhas. As senhorinhas estavam ali sem medo, tudo sentado esperando o mesmo ônibus. Rodoviária circular. Todo mundo, eu já tinha ficado amiga delas. A mais jovem, né? Na época tinha 20 e alguns anos. E esperava o ônibus, pegava o ônibus, todas alegres, contentes, porque ia adorar o Senhor, igreja. Hoje, eu não digo, eu sou daquela geração, eu queria. Eu acho que ter conhecido Jesus antes para poder aproveitar aquele momento do povo. Igreja, queria no poder de Deus, não crê em mim.
A igreja era lotada. 6 horas da manhã. 6 não era só os idosos, não. Era todo tipo, criança, adulto. 6 da manhã. O culto era cheio. E olha que aquela catedral não é pequena. Estava cheia. E quando a gente chegou, era muita gente soltando os ônibus entrando assim, ó. Parecia caravana que ia ter festa. Sabe o que é isso? Fé. Aleluia. O nome disso é fé. Não é fenômeno, é fé em Deus. Aleluia. É fé em Deus, sabe por quê? Porque eles mesmos diziam lá, olha, hoje eu estou aqui, daqui a uma semana eu posso contar. Eles diziam isso. E acontecia realmente que várias vezes trocava de bispo ali na catedral. Para quê? Para a gente não se apegar ao homem, a gente tinha que se apegar a Deus. E eles diziam todos os dias, olha, os homens são falhos. Vinha buscar Deus, vinha adorar a Deus. Então eu aprendi naquele momento que tudo que eu dava era para Deus. Que tudo que eu fazia era para Deus. Se eu acordasse cedo, era para Ele. Era para adorar Ele, porque eu sabia que o restante do meu dia seria maravilhoso. Eu já acordava com esse sentimento. Mas hoje, eu sinto dizer, acontece comigo também. Falta 20 minutos para ir para o culto. É 20, dá tempo. Quando faltar 5 eu vou. Mas eu moro na igreja e tudo eu posso até contar. Mas e quantos moram um pouquinho distante daqui? 5 minutos você vai chegar 10 minutos atrasado do horário do culto que já começou. A atmosfera não é igual. Porque até a atmosfera ser preparada é diferente. Quando todos estão concordando em oração. Quando a irmã está aqui orando, mas vocês estão concordando, Senhor, muda a atmosfera, muda o ambiente, muda o bairro. Senhor, vai cortando todo o laço, todo o principado e potestade que está impedindo o seu filho de vir à sua casa. Então, quando a gente coloca no nosso coração isso, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor de todo dia chegar 20 minutos antes do culto. Só 20 minutos para quê? Para orar junto com o meu irmão que estiver aqui apresentando o culto. Para mudar a atmosfera da igreja em oração. Saiba de uma coisa, quando você vai voltar sua face para o reino vai voltar a face para você. Tudo que você se dedicar a Deus, eu estou falando a obra em si, do ministério, porque a obra de Deus não é só aqui o ministério. Você faz a obra de Deus até sem você perceber. Porque você está com sua camisa escrito Jesus, alguém já está vendo que você tem alguma coisa diferente. Amém. Quando tem uma frase de evangelismo, muitas pessoas, elas são evangelizadas com a frase que está na sua camisa. Então, você precisa entender que quando você pede, e a palavra diz que você recebe, você tem a convicção que você vai pedir. E você vai receber aquilo que é necessário para você. Ah, mas eu quero um carro. Eu sempre tenho com a história do carro na minha mente, tá, do pastor Tiago. Eu quero um carro. Ele nunca pediu um carro a Deus, não. Mas Deus disse que vai dar, mas ele não tirou a carteira ainda, então Deus não vai dar. Eu quero um carro, mas muitos dizem assim, eu quero um carro para a obra. Mas está usando de inverdade. Porque muitas vezes que pedem um carro para a obra, nem carona para o irmão que está passando. Mas Deus deu, porque Deus viu que naquele momento o coração era bom, isso e aquilo. Mas quando for fazer uma outra petição, Deus fala assim, olha, o carro já disse que era para a obra e não deu. Deus não é como nós, Ele é abençoador. Eu estou só falando, mas não, a gente sabe que não é assim. Porque se a gente se arrepender 10 vezes Ele vai nos perdoar. Mas quando a gente fala algo, a gente tem que sustentar isso. Sabe? Ah, Senhor, eu vou dar 20 cesta básica. Aí dá 3, aperta a situação, as outras 17 não dá mais. Você está quebrando algo que você prometeu a Deus. Eu não sei porque Deus está mudando isso, mas Ele quer falar comigo e com você. O Senhor fala claramente, é melhor que você nem vote. Sabe? Ele também fala do sacrifício de tolo. Então a gente tem que fazer tudo. Ore antes. Senhor, me dá discernimento. Eu quero fazer. Meu coração está impulsionado a fazer. Mas você vai ter condições de fazer. Eu me lembro que meu pastor Tiago, ele disse a mim e à igreja que o Senhor falou no coração dele que ele tinha que ir 53 sextas-feiras no monte. 53 sextas-feiras no monte. Eu, missionária Rosana, a esposa dele, eu fiquei assim, meu Deus, é muito longe. Eu ainda pensei assim, vai que acontece algum contratempo? A gente é pesado. Eu fiquei assim, porque a gente sabe que nós somos humanos. A gente é humano. A gente pode sim fazer esse voto com Deus,
Mas o voto é longo e dispendioso. O pastor Tiago, ele se comprometeu. E eu digo à igreja, faltam alguns dias, né, pai? Que eu disse a ele, você vai pagar em 2022, mas você vai cumprir. Porque foram contratempos que aconteceram que foram necessários. Ele não podia sair naquele momento, era algo muito necessário, não era nem no ministério, era em outros lugares que ele não chegava a tempo. Mas ele ia no outro dia. Mas eu disse, ficaram algumas sextas-feiras que ele não foi, e está anotado lá para ele ir, porque ele tem que cumprir. Independente de ter chegado em 2022, tem que cumprir. Por quê? Porque foi o voto que ele fez com Deus, não foi comigo. Então, é necessário até isso. Senhor, 56 é necessário? Senhor, o Senhor tem realmente um propósito das 56, das 53 sextas-feiras. Eu sei que o Senhor vai fazer, eu tenho certeza. Mas, meu Deus, eu posso falhar. Eu posso não ir. Que não venha sobre mim essa carga, mas eu posso substituir. Até isso, igreja. Porque o nosso Deus, Ele nos perdoa. Ele sabe quem somos nós. Mas o que você botar em oração, até isso você tem que cumprir. Porque quando fala nas partes boas, pedidos, cai e batei, a gente quer receber para a nossa vida. A gente quer que isso se cumpra. Claro que eu quero. Eu vou pedir, eu quero receber. E a gente sabe que Ele dá. Ele dá com amor. Ele dá, porque Ele sabe até o que a gente precisa. E Ele dá até mais. Sabe? Eu creio que quando você pede algo a Deus, e Ele vê que você necessita daquilo que você pediu, Ele não dá só aquilo. Quantos de nós aqui recebeu mais do que pediu? Todos que estão aqui. Mais do que pediu. Às vezes você pediu um emprego assim, Ele te deu um emprego assim, mais um pouco. Às vezes você pediu para morar numa casa assim, Ele te deu, Ele permitiu que você morasse na casa assim, e de uma forma melhor ainda. Então nós sempre recebemos mais do que pedimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na parte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do bater, a gente tem que perseverar. Eu acredito que tem pessoas além de mim que têm pedidos que já fez a Deus mais de 8 anos. Tem alguém aqui, eu sou eu, que tenho pedidos que tem mais de 8 anos, e eu não esqueci de pedir a Deus. Eu não esqueci. Sabe, de vez em quando, eu estou com outras demandas, eu digo, mas Senhor, sabe, aquela oração que eu fiz, eu vou lembrar dela, e eu venho para a palavra e procuro na palavra para dizer, o Senhor prometeu e é fiel para cumprir, mas eu estou esperando o tempo do Senhor, porque talvez não tenha chegado o meu tempo para receber aquilo que Ele tem para mim. Então eu preciso o quê? Perseverar. A igreja está perseverando. A igreja verdadeiramente está perseverando em oração naquilo que você quer. Porque o que eu tenho visto verdadeiramente não é só no ministério do Verbo, não. Eu falo em alguns ministérios que eu tenho ido, é que às vezes a gente desiste fácil do que a gente quer diante de Deus. A gente troca rapidamente de pedido, né? E vai deixando ali. Mas a oração subiu. Insiste mais um pouco, sabe? Insiste mais um pouco. Vai buscar em oração. Vai buscar em oração. Senhor, me ajude, Pai. Senhor, eu preciso, Deus. Pai, aquilo que eu acho que é importante, se tiver algo mais importante, me concede. Mas aquilo que eu pedi, Deus. A gente fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e já estou acabando. A gente fez lá na igreja pedidos para estarmos orando na virada do ano, e até o final desse ano a gente vai orar sobre aqueles pedidos. E algo que o Senhor falou no meu coração para eu orientar a igreja é que o primeiro pedido que eles fossem fazer deveria ser um pedido espiritual. Eu disse os outros, vocês podem fazer quantos vocês quiserem, mas o primeiro tem que ser algo espiritual. Algo que você precisa de Deus na sua vida espiritual. E todos obedeceram, e todos fizeram o primeiro pedido espiritual. Aí teve alguns, como a evangelista, o pastor Tiago e eu disse assim, gente, eu acho que espiritual eu fiz os 8. E os outros eu fiz para a minha vida normal. Mas é porque as demandas da gente, a gente sempre vai lembrar algo no espiritual. Eu não sei vocês, mas eu quero que a pastoração também assim, a irmã Elina, a missionária Tati, a gente sempre vem algo no espiritual para pedir a Deus, porque a gente sempre acha que precisa de mais alguma coisa. E eu fiz uns 8 pedidos no espiritual para Deus, muitas coisas para a obra dele.
E eu sei, igreja, eu tenho certeza que enquanto a igreja estiver perseverando em oração por aqueles pedidos, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu ainda disse à igreja o seguinte, eu fui ousada. Eu disse à igreja, foi Deus que me orientou esse propósito. Mas anote no papelzinho os seus pedidos para quando ele for realizando, você vir testemunhar. Aleluia. Porque aí você vai olhando no papelzinho e vai dizer, ai Deus, eu fiz esse pedido aqui, e ele lembrando e orando. Ai Deus, eu fiz esse pedido aqui, é missionário, pastor, está todo mundo orando lá no altar. Mas olha, eu sei que o Senhor vai fazer, tem que continuar perseverando. Aleluia. Não aconteceu agora não na primeira quinzena de janeiro, bora continuar orando na segunda quinzena de janeiro. Não aconteceu na segunda quinzena de janeiro, não vamos orar para acontecer na primeira quinzena de fevereiro. E assim sucessivamente. Vamos ali fazendo combustível. Mas lembre, a igreja orava por Pedro, Pedro nem sabia. Estava lá descansando. Oração, ação, movimento. A igreja tinha um único objetivo, um único pensamento. Eu tenho certeza que se essa igreja, assim como eu já disse lá em Itapuã, em toda igreja que eu for, se vocês se unirem em prol de um objetivo apenas, não precisa ser 10 não, se vocês orarem em 7 dias, eu tenho certeza que Deus vai responder. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, eu estou falando humanamente falando, eu vou pensar em mim. Mas se tem um propósito na igreja de 7 dias, mas a igreja não funciona 7 dias consecutivos. Mas se é um propósito de oração 7 dias, mesmo que você não esteja na igreja 7 dias, se comprometa no momento da oração, você está orando. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a trabalhar dentro da igreja, todos são beneficiados. Todos. Independente de seu pecado ser pequeno ou grande. Porque todos aqui pecam. Só não o bebezinho ali. Ali não. Só a Iago daqui também que ainda não deve ter 7 anos. Mas, se nós nos unirmos em oração, não tem para ninguém não, igreja. Não tem não. O que o inimigo trava para não deixar entrar, Deus vai fazer entrar de cachoeira, que vai ter que botar a cadeira toda certa. Nós precisamos entender, a igreja precisa se unir. Um propósito por mês. Um propósito por mês. Sabe? A igreja toda unida. Sabe? Os primeiros 7 dias do mês. Faça, que eu tenho certeza, não é por mim não. Se Deus está mandando eu falar, é porque Ele quer operar. Ele quer operar. Não importa se um ora um pouco mais, um ora um pouco menos, mas se todos estiverem com o mesmo pensamento, igreja. Se Ele trouxe essa palavra para a minha vida e para a sua, a palavra que Ele tinha me dado era outra. Ele me deu em sonho outra palavra uns 3 dias atrás, eu já sabia que era para aqui. E quando chegou hoje na madrugada de novo, Ele me deu essa palavra e disse, eu já entendi o que Deus quer. Deus quer que em oração vocês peçam. Deus quer que em oração vocês se movimentem para que Ele venha mover coisas neste lugar. E que em oração vocês perseverem para receber aquilo que Ele tem preparado para a vida de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus e as palmas do ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E assim eu agradeço a oportunidade.